Muito bom dia, meus irmãos. Eu sou Mateus Tobias. Nós estamos aqui nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus, dando sequência no estudo da primeira carta de Pedro. Nós vamos ter uma palavra de oração e em seguida nós vamos fazer a leitura. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por este momento, Senhor, em nossas vidas, porque, Senhor, temos a liberdade de estudar a Tua palavra e tão somente, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe aos nossos irmãos e a todos aqueles mais que estão assistindo, Senhor, esta aula, esta exposição, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar pela Tua palavra. Que as nossas mentes e corações estejam completamente ligadas no Senhor e com o único propósito de aprender cada vez mais de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu pediria então a vocês que abram então as Bíblias, no capítulo 1, a primeira carta de Pedro, versículo 13, até o versículo 12 do capítulo 2. Eu vou ler na tradução Revista Atualizada. Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos que em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, pois, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de obedecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram
Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui está a palavra bendita de Deus. Vamos lidar aqui com o nosso entendimento aqui daquilo que foi lavrado aqui, né? Nós temos para nós uma coisa muito importante, muito fundamental. Nosso propósito aqui, obviamente, não é estar fazendo nenhum tratado teológico de grande profundidade. As cartas de Pedro, elas são realmente tem passagens muito profundas, inclusive dentro dessa porção que a gente viu aqui, mas que nós não vamos estar entrando nela, né? O nosso foco aqui é o título da nossa lição: o comportamento de quem tem esperança. Né? E o nosso versículo de destaque é o versículo 9 do capítulo 2, que diz lá: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante, nós já vimos já, essa é a quarta aula desse tema, nós já vimos nas 3 aulas, e importa a gente dar uma repisada rapidamente no seguinte aspecto, né? O cenário que nós estamos vendo, o cenário da vida cristã, era de sofrimento, de perseguição intensa, né? Os discípulos de Jesus, como sempre, estão sempre a voltas com assédio de falsos ensinos, e que circulavam, né, entre as igrejas, né, naquela intenção de demover a esperança do coração do cristão. Porque no momento que você retira a esperança com doutrinas e teorias e etc., que vão afastando o homem, o crente da fé, ele vai ser visto como uma multidão qualquer, um povo, uma pessoa perdida no meio do povo, que não vai fazer absolutamente diferença alguma, né? E o apóstolo fala que nós somos propriedade, nós somos adquiridos pelo Senhor, né? E como povo adquirido, nós estamos aqui peregrinando, né? E nessa condição de regenerados por Cristo, nascidos de novo, né, nós somos também herdeiros com Cristo, né? Enfim, né? Mas agora vamos pensar que o apóstolo, essa porção aqui, ele inaugura fazendo aqui aquela proposição da santidade. O que nós vamos tratar disso, né? Nos versículos de 13 até o 17, os que eu pediria que você deixasse sua Bíblia aberta aí nessa passagem. Algumas outras que eu mencionar aqui, nós vamos estar lendo aqui separadamente, então não vai ter nenhum prejuízo para você. Mas acompanhando agora esses 5 versículos, né, de 13 até o 17, nós vamos estar lendo. Vamos ver lá que o Senhor diz que ser santo, ser santo é ser separado do mal com todas as suas manifestações
ou seja, por pensamento. Então nós temos que guardar nossa mente, né? Atitudes e ações. Ora, no curso da nossa vida, né, nós precisamos lembrar sempre que nós somos peregrinos, né? Na semana passada nós vimos que o peregrino, ele não é um turista também, ele não é uma pessoa que está alienada da realidade que cerca o local por onde ele está passando. Né? Nós não estamos dentro de um ônibus e nesse ônibus tem de tudo lá, louvor, tem pregação, tem oração dentro do ônibus, né? Ou dentro daquele trem, né? Que está do lado de fora escrito que está indo com destino ao céu, né? E o que está acontecendo fora, as pessoas que estão fora daquele ambiente, né, eles não podem ser pessoas que simplesmente nós passamos pelo lado delas e não fazemos nenhuma diferença para elas, né? Não somos ali, estamos nesse mundo meramente para tirar uma fotografia. O peregrino, ele vive no mundo, ele desfruta, ele interage, ele constrói, ele trabalha, né? E ele leva. Nesse caso, nós temos uma missão para fazer isso, nós vimos semana passada, né? Somos pessoas que estão caminhando, né? Mas não é por isso que nós, como peregrinos, podemos nos prender à maneira de viver que nós tínhamos antes, que antigamente a gente era assim, né? E o apóstolo Paulo, ele fala isso para a gente, né? E assim, essas atitudes que se destacam para nós, né, são aqui no caso 3. Né? A primeira atitude para santificação está em você buscar um preparo, ou seja, a expressão que usa aqui é cingir os lombos do entendimento. Né? Esse estudo diz que naquela época, obviamente, isso a gente sabe, né, eles usavam aquelas túnicas, né, grandes, né, que cobriam o corpo todo e eram largas, né? E precisavam ser presas, né? Cingidas com uma cinta para que a pessoa pudesse estar se locomovendo, estar se movimentando para lá e para cá, né? Sem embaraço, né? Sem grande embaraço, para desempenhar aí aquelas atividades. Né? Nós temos interessante esse episódio, que o apóstolo ele vai nos ensinar aqui, né, que a ideia, né, de uma pessoa estar sóbria, primeiramente, a pessoa tem que estar sóbria, né? Estar sóbria é estar com a sua mente perfeitamente equilibrada, né? Nesse caso aqui, né? Vigilante, né? Uma pessoa que está cochilando, que está num tenso, numa sonolência, ou está sob o efeito de alguma substância que afeta a mente, que tira o registro sensorial correto da pessoa. Eu estou falando do embriaguez, em geral. Embriaguez não precisa ser necessariamente com álcool, né? Qualquer psicotrópico que mexe com a parte do sistema nervoso central, que afeta, ele provoca uma embriaguez. Tem a embriaguez, que é a alcoolemia, que é aquela do álcool, tem a embriaguez canábica, que é aquela que vem da cannabis, que é conhecida aí como a maconha, né? Tem a embriaguez também causada pelos diazepínicos, né? Que são esses remédios que deixam a pessoa com sonolência, e tem aqueles também que dão euforia, né? Como a cocaína, mas que é embriaguez cocaínica, né? Então, mas o assunto aqui não é, evidentemente, né, a droga, mas eu estou dizendo que estar sóbrio é você estar no completo e perfeito domínio da sua mente, né? Então, é o controle dos nossos pensamentos, né? É necessário estar tendo esse preparo, o controle do nosso pensamento, da nossa mente, né? A ideia da pessoa estar vigilante, né? Um vigia que dorme não serve. Contam-se até uma piada aí que fazem, né? Que o sujeito estava dizendo para o outro, não, se eu
dia que eu partir desse mundo, o dia que eu morrer, eu quero partir como o meu avô, né? Tranquilo, né? Dormindo tranquilamente, né? Não desesperado, gritando como aquelas 40 pessoas que estavam no ônibus que ele dirigia, né? Não é esse o sono. Uma pessoa que cochila, ela perde a sobriedade naquele momento para fazer coisas, né, da atividade dela, né? Uma sentinela que dorme, ela coloca em risco todo o seu batalhão, né? Os nossos pensamentos não podem deixar de ser arrumados, nós temos que estar governando na perfeita governança disso aqui. Mas como fazer isso? Isso que a gente tem que entregar para Deus, né? A nossa mente, né? E tudo isso, meus irmãos, começa com a palavra. E aí o apóstolo Pedro vai falar para a gente, né? Os nossos pensamentos têm que estar presos, então, ao entendimento fundamental que é a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo por sua obra e a santificação. A gente lê lá o versículo 13, eu vou pegar aqui, né, para a gente dar uma repisada aqui, né? Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, né? Como filhos da obediência, não vos amoldeis aos que tinham as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, né? E aí ele vai dizer lá, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, né? Segunda atitude que é necessária aqui na santificação está vinculada aqui com a obediência. A obediência, o caminho para a santificação, ele passa pela obediência, como nós vimos aqui no versículo 14, né? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões, né? Interessante isso aqui, obedecer a palavra, né? Nesse sentido aqui, para buscar essa santificação, é necessário se obedecer a palavra e buscando se encaixar na palavra, nos amoldar a palavra e desencaixar dos padrões mundanos, né? E refletirmos nós a santidade de Deus, né? Esses são dois princípios que estão aqui nesse 14, no versículo 14, né? A expressão filhos da obediência significa que tem natureza de obediência e sim, também de se afastar, não se amoldar de novo, né, aos padrões morais que tínhamos antes de nos convertermos, de nos tornarmos filhos de Deus, que temos recebido a Jesus no nosso coração, né? Amoldar, né, obviamente a gente sabe que é se conformar, tomar a forma, né? O sentimento aqui, o sentido é da pessoa deliberadamente, né, vão rejeitar o sistema de vida cristão e voltar àquela forma antiga, né, que se tinha antes de ter essa esperança. É interessante que eu fico imaginando aqui uma pessoa que, estando dentro, tendo a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus, parece que Deus aponta dois caminhos. Ele vai fazer, o Senhor vai fazer, vai concordar com a pessoa naquilo que ela está fazendo. Ora, não concordar no sentido que, primeiro, se você decidir não aceitar a vida de Deus, não aceitar a santidade, você pode fazer. Então significa que você está optando por seguir o caminho do mal, o caminho da escuridão, o caminho das trevas, que é a condenação, vai resultar lá na condenação final, no dia do juízo, quando você não tiver sido encontrado com o teu nome escrito no livro da vida. Ou então o Senhor faz aquilo que você quiser fazer. Eu quero aceitar agora, eu quero aceitar a Jesus, então vou fazendo isso, eu estou dizendo para Deus, eu quero estar no céu com o Senhor na eternidade, né? Algo para a gente tá pensando, que Deus, ele, de certa forma, ele, talvez concordar não seja a palavra melhor, mas digamos que ele respeita
o teu livre-arbítrio. O crente gerado de novo, o crente que conhece então a verdade, que é Jesus, o seu comportamento deve se ajustar. E conforme aquela santidade de Deus, nós devemos refletir isso. É como nós não temos luz em nós mesmos, né? Mas a luz de Deus batendo na gente, nós devemos refletir para iluminar o caminho para as pessoas que seguem. Assim como a luz, né, de um automóvel, aquele facho do farol, da lanterna, ele ilumina aqueles pecinhas que estão nas margens, que chama olho de gato, né? Ele ilumina aquelas faixas e dá o caminho para a gente passar, né? E essa santificação, obviamente, vamos passar para mais 4 versículos aqui, do versículo 18 ao 22, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É interessante essa passagem aqui. Nós temos que entender isso aqui, porque o Senhor aqui está falando para a gente que desse preço. Olha que coisa fantástica, né? Mas esse procedimento, esse processo todo, ele tem um preço, né? Primeiro porque a gente estava preso, né? A gente estava preso em procedimentos e condutas, né? Que não tinha conexão com Deus, né? Para que a gente entrasse agora nesse novo mundo, para que a gente deixasse aquela maneira de viver legada pelos nossos pais, aqui os nossos pais, ele está dizendo o seguinte, seus pais que deu isso que veio da nossa carne, né? A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, nós somos herdeiros dessa carga de juízos sobre a humanidade legada para os nossos antepassados. E eu estou pensando no antepassado bem lá atrás, né, o homem que quando caiu, né, pois estávamos entregues a esses procedimentos que caracterizam a vida dos que estão presos ao pecado. Mas custou esse resgate, né? E não foi com ouro, com prata, com metal precioso, né? Alguém que está resgatado, preso, o escravo, ele era resgatado mediante um pagamento, né? Não, mas aqui o Senhor Jesus veio e deu a vida e derramou o seu sangue. Então ele fala, é o precioso sangue de Jesus, né, que sobrepuja a qualquer coisa. Tem um mineto que fala assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, porque ele custou o sangue de Jesus, e eu não sei quanto vale o sangue de Jesus. Não tem preço. O Senhor fala que a salvação de uma alma é maior que o mundo inteiro. Uma alma. E como é que vai imaginar quanto custou o preço do sangue de Jesus para salvar todas as humanidades, todo aquele que crê? O sacrifício por nós foi feito lá na eternidade. Então o apóstolo fala aqui que desde a fundação do mundo, parece que ele tinha lido o livro de Apocalipse, né? Que lá em Apocalipse 13:8 diz isso, né? Que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Mas mais do que isso, ele fala isso aqui, que essa manifestação do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele vinha agora então no fim dos tempos. O que significaria isso, né, no fim dos tempos? Será que naquele tempo lá já era os fim dos tempos, né? Então a gente pensa em fim dos tempos aqui em 2 significados, né? O primeiro deles é que quando o Senhor fala, lá no Antigo Testamento, os profetas anunciavam que a vinda do Senhor, o Messias, chegaria para salvar a humanidade, ele viria na plenitude dos tempos. Ou seja, quando todo o tabuleiro, digamos assim, de Deus já tivesse sido posto, né?
foi quando Jesus nasceu, lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, né? Ele faz essa menção, né, sobre esse advento. Vou ver, abrir aqui. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz lá o texto, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, agora o Filho com letra maiúscula, né, que clama, Abba, Pai. Né? Nosso texto aqui do apóstolo Pedro, ele parece que ele estava conversando com Paulo e com João, ele traz coisas do Apocalipse e menciona ensinos dos profetas, né, dos antepassados sobre esse ponto, né? E também, então, é o fim, né, marcou aqui, né, o cumprimento das profecias, da palavra dos profetas. Ali, o fim de um tempo, de uma era, a consumação, né, que aconteceu quando Jesus veio e ele disse, está consumado. Ele consumou a obra, né? A encarnação dele chegou até que ele foi morto na cruz e entregou o Espírito ao Pai, o sangue foi derramado. O advento e a chegada do Messias, a consumação da nossa salvação. Mas esse preço, ele está assegurando também que não pode ser desfeita essa operação. Bacana, né? Essa operação não pode ser desfeita. Essa operação, ela tem garantia de eficácia. Como que essa eficácia vai se operar? Essa nossa regeneração, a nossa santificação são garantidas pela ressurreição de Cristo. Né? E com isso, a morte foi vencida, o Satanás e o pecado estão derrotados. Né? E essa obra, né, essa consumação disso tudo, vai, em relação a nós vamos vencer quando o Senhor Jesus voltar e nós fomos ressuscitados para o encontro com Ele nos céus. Isso se Ele não vier antes da gente sair, antes da gente deixar esse mundo aqui, sair, digamos, deixar esse corpo. Né? Então Pedro ensina que nós precisamos buscar com muito zelo, com muito afinco, com muito esmero, a santificação, tendo como alvo alcançar essa plenitude de Cristo. Né? A santificação consiste em purificação da alma, né? Mas com base na obediência à verdade, como está lá no versículo 22 que nós vimos aqui. Mas a gente não pode passar por isso simplesmente assim. A santificação, esse estilo de vida do crente, ele não é um fim em si mesmo. Eu me afasto de tudo, me mantenho purificado de tudo, não. Essa purificação, ela tem como crivo, como marca principal, a marca do crente, que é o amor. E que se manifesta especialmente primeiro a Deus, né, no fato de a gente deixar algumas características, de fazermos algumas coisas que caracterizavam a nossa vida antes do conhecimento de Cristo, e também amando as pessoas, né? Deixando de lado aqui, ele fala, né, toda maledicência, dolo, etc., acúmulo de maldade, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência, desejar então ardentemente, como crianças renascidas, o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Daqui a pouco eu vou tocar aqui uma canção que muito bonita, né? Está baseada lá no Salmo 131. E nós vamos, lá no encerramento desse estudo, deixar tocando a música, né? E o interessante é que a criança,
Ele fala aqui de desejar ardentemente o leite. Eu me lembro dos meninos quando estavam com fome, querendo mamar, e que a mãe lhe desse o peito, e eles davam uns gritos e desesperados, parecia que alguém estava esganando as crianças, e eles gritavam, gritavam, gritavam. Aí a mãe ia lá e dava o peito, eles mamavam, ela acalentava no braço. As mães acalentam o bebê no braço, o bebê então, com aquele agito, aquele desespero, eles vão se acalmando, eles se alimentam, eles tomam aquele leite que eles ardentemente desejavam e depois eles descansam no braço da mamãe e dormem. Um soninho gostosinho de bebê. Coisa linda, né? A criança, ela vai funcionar assim. A criança não tem dolo, não tem maldade, ela não tem atitude de enganar, de mentir, né? Nessa fase da idade, depois começa a ficar meio malandra, porque a natureza humana começa a desenvolver dentro dela. Mas o apóstolo fala que a criança, ela precisa disso, e ela se contenta com aquele leitinho, né? Ela não tem inveja, ela não manifesta maldade contra ninguém, né? Eu gostaria de falar dar um testemunho mais aqui, mas a gente não pode alongar tanto também, né? Vamos seguir então aqui, né? Ambicionar, né, com despeito, às vezes a pessoa leva até a murmurar da situação pela qual ela está passando, né? Aí, aquele que murmura, ele começa a falar mal, difamar, criticar. Aí critica tudo, né? Nada tá bom, né? Nada tá bom. Critica tudo, né? Critica o governo. Se o governo faz é porque fez, se não fez é porque não fez, se o meu vizinho não fez é porque não fez, se o pastor não fez é porque não fez, se ele fez errado, mas podia fazer diferente, podia isso, aquilo, e tá sempre ali murmurando, né? Isso aqui não funciona, isso aqui não tá certo, isso demora, aquilo ali é muito rápido, e vá contentar esse povo. E começa a riscar e aponta lá para o determinado líder. Não, mas aquele líder lá, ele não serve, ele não serve, né? E toda essa murmuração, toda essa coisa, né? O senhor apóstolo está falando aqui que essa é a primeira manifestação de amor. Fazer essa manifestação de amor primeiro dentro de casa, né? E aí na igreja, né? Além do amor, a santidade inclui também a rejeição aos falsos ensinos. Interessante, né? O leite, olha só, desejar leite mesmo com criança, o genuíno leite espiritual. Quando a gente é criança, às vezes a gente quer comer alguma coisa que não faz bem, alguma coisa que não presta. E quando a gente é jovem, a gente também quer, às vezes, experimentar coisa que não presta, ao invés de desejar o verdadeiro e genuíno leite espiritual, né? E quando a gente é crente, às vezes a gente fica dando ouvido para pessoas, alguns falsos profetas, falsos pregadores, né? Maus obreiros, né? Obreiros fraudulentos, né? Que visam somente o interesse financeiro nas coisas, né? O apóstolo Pedro, ele vai abordar isso, daqui algumas lições a gente vai estar vendo isso, né? Enfim, a santificação inclui o conhecimento do que a gente é. Nós somos casa espiritual e sacerdócio santo, né? Como é que é esse negócio aí de casa espiritual e sacerdócio santo? Vamos ver aqui os versículos de 4 a 10, capítulo 2 então. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a pedra, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa.
São estes os que se tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Cada crente de Jesus, em Jesus Cristo, então, é uma pedra viva, como que usada na construção da casa espiritual de Deus. No conjunto, essas pedras vão formar o templo santo do Senhor e morada de Deus em espírito. Olha, no Evangelho de Mateus, está escrito lá no capítulo 3, versículos 8 e 9, o discurso de João Batista para a comunidade judaica que estava ali perante ele. O Evangelho, o Messias, num primeiro momento, ele era esperado pelo judeu. Ele veio primeiro para o seu povo. E a palavra de Deus nos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e a todos que o receberam, deu-lhes então o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha aqui, olha a gente aqui na parada, né? Aí João Batista estava falando para esse grupo de judaico. Olha lá, eles chegaram para ser batizados por ele, mas dentro dos seus corações não estava ali, de fato, alguma coisa não estava funcionando bem. E pelo Espírito Santo ele dizia lá, palavras muito duras. Chamou-os raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ele diz lá, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, se não presumai de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, olha as pedras aqui aparecendo, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só, né? Aí o que Deus vai fazer? Vai suscitar das pedras, daquelas pedras, ele faz da vida aquelas pedras, e aquelas pedras vão formar esse corpo espiritual aqui, casa de Deus, edificada por ele. Deus vai lá então, a todos aqueles que não receberam, e ele dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus também, e nos traz. Agora, nós que não, gentios, que não tínhamos tradição, não tínhamos legado religioso dos nossos pais, dentro da fé genuína aqui, os Messias, não sabíamos nem o que era isso. Agora o Senhor pega e por meio da obra do seu Filho, ele nos liga a todos, com ele forma um grande corpo, um corpo só, ligado agora em Jesus. Ele reconcilia consigo todas as coisas, todos os povos, né? E agora nós, os crentes, é que somos parte da construção do templo de nós. É um templo onde o Senhor habita. Por isso que nós somos agora então a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá no carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, olha lá o apóstolo Pedro conversando com o apóstolo Paulo aqui, ó. Diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, de novo, né, essa expressão vinha desde o Antigo Testamento, né, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Por isso que não podemos, temos que buscar o caminho da santificação, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Enfim, quando estivermos sob pressão de sofrimentos e ansiedades, lembremos-nos dos conselhos então do apóstolo Pedro e seremos vitoriosos em nossa peregrinação até alcançarmos a herança incorruptível,
que está guardada no céu para nós. Aqui no mundo, somos peregrinos e forasteiros. Os pensamentos do crente precisam ser sóbrios, controlados, ancorados na verdade, sob orientação do Espírito Santo, que nos faz lembrar de tudo quanto Jesus ensinou e ordenou. A nossa firmeza depende disso. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos então a missão e a responsabilidade dada por Deus de anunciar as virtudes da sua excelência e poder. Para com sua mãe, espera, Israel, o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. E atitude de oração, vamos fechar os olhos, pensar em tudo isso que o Senhor nos tem falado. Que nós possamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Nós somos salvos por um preço muito alto, o sangue de Jesus. De servo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe. Tal é minha alma pra comigo. Espera, Israel, o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um domingo maravilhoso e nos vemos às 18 horas na grande celebração.